Bom dia a todos. É um prazer enorme dividir essa mesa aqui, ou essas cadeiras, com o professor Mário Dalpós, do IMS, que nos acompanha o trajeto e a trajetória dos consórcios aí há tanto tempo, né? Eu queria inicialmente agradecer a iniciativa FIS, esse convite de abrir um espaço tão importante para que a gente pudesse trazer num evento que discute inovação, que discute a importância da gestão, trazer a possibilidade da gente conversar um pouco mais sobre esse instrumento de gestão que são os consórcios de saúde, uma realidade que existe no nosso país, né? Então, inicialmente agradecendo, e queria também saudar a tantos amigos que estão aqui nessa plateia, consórcio da Serrana, o Cisbale, que é o nosso Felipe, que está aqui, saudar todos os secretários de saúde, Ana Schneider, de Niterói, a nossa presidente do Conselho Técnico, doutora Larissa de Magé. E, inicialmente, nessas palavras, eu queria que o professor Mário se apresentasse para que a gente pudesse conversar um pouco mais. Bom dia a todos, todas. Uma experiência diferente isso aqui, entendeu? De dar aula, do que dar aula, num ambiente bem mais complexo, né? Cheio de gente. Não, só... Mário, aproxima mais o... Aqui. Estou aprendendo aqui um pouco a navegar nesse ambiente aqui. Fora as cadeiras que são de praia, mas nós não estamos na praia, né? Bom, enfim, eu queria agradecer a Rosângela o convite. Esse é um assunto que eu tenho uma relação muito longa, né? Não só de acompanhar o trabalho magnífico que é feito no consórcio da Baixada Fluminense, mas a primeira dissertação que eu orientei, hoje é secretária de Saúde de Niterói, a Ana Schneider, ela trabalhava em Resende e foi sobre consórcio, né, municipal de saúde. Então é um tema ao qual estou razoavelmente próximo e acompanhando isso. E eu acho que a universidade tem aí algumas reflexões, alguma coisa a dizer nesse processo. Então, nós estamos sentindo falta aqui do nosso coordenador, né? Mas vamos ver o que nós conseguimos aqui caminhar juntos nisso. Rosângela, você. Então, como o professor Mário disse, quem iria moderar a nossa mesa, e deve estar chegando, porque está vindo agora de São Paulo, é o Vitor Borges. O Vitor é o presidente da Rede Nacional de Consórcios Públicos, uma rede que é composta por quase 500 consórcios no Brasil, consórcios de saúde e consórcios multifinalitários. E a rede tem desenvolvido um papel importantíssimo no sentido da representação desse instrumento de gestão, particularmente junto ao governo federal, né? No nosso caso, junto ao Ministério da Saúde, mas também, no caso dos multifinalitários, diante do Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura. As finalidades que os consórcios têm assumido são inúmeras, né? Mas contando um pouquinho da nossa história, meu nome é Rosângela Bela, como fui apresentada, eu sou médica, clínica e sanitarista, e tenho uma trajetória aí na gestão de saúde aí de algum tempo, né? Oriunda da Secretaria Municipal de Saúde, estive à frente da Secretaria Estadual de Saúde até 98, e a partir daí, né, num breve tempo, lá no Instituto de Medicina Social da UERJ, surge uma demanda de se resolver alguns problemas da Baixada Fluminense. E naquela época, os consórcios, 99 e 2000, eram consórcios administrativos que seguiam muito o curso do que a área de meio ambiente fazia. A gestão de bacias hidrográficas, que perpassavam mais de um município, elas começaram a ser gerenciadas por consórcios. E a saúde, como tem essa mesma característica, né? Os nossos pacientes não veem fronteira,
eles buscam o atendimento aonde ele é oferecido. A saúde pega esta personalidade que passa a ser criada, esse instrumento de gestão, e constitui, né, um dos primeiros consórcios conhecidos foi lá em Penápolis, em São Paulo, e aí os consórcios passam a representar as regiões. Esse país de dimensões continentais, mais de 5.000 municípios, mais 500 regiões de saúde, mesmo que a legislação do SUS fale em regionalização, a questão da regionalização é colocada com muita clareza no decreto 7508, que regulamenta o SUS. Mas é preciso ainda que a gente avance mais, não só elaborando planos regionais, mas executando planos regionais. Então, a questão da regionalização, ela passa, efetivamente, do meu ponto de vista, por esse entendimento de que é fundamental que você tenha um instrumento que possa unificar, conjugar esforços de entes que têm a mesma dimensão hierárquica institucional. A nossa federação, ela é vertical, né? Governo federal, governo estadual e governo municipal. E o que a gente, em geral, vê é o prefeito de pires na mão, pedindo recurso para o governador ou pedindo recurso para o Ministério da Saúde. Quando, muitas vezes, essa articulação horizontal que pode ocorrer desses entes comuns que têm o mesmo problema, é o mesmo problema para comprar remédio, é o mesmo problema para gerenciar um hospital, é o mesmo problema para oferecer atenção especializada, se eles se unem, nós temos inclusive um lema na rede nacional que é o seguinte: juntos somos fortes, unidos somos melhores. Eu acho que isso dá a dimensão de que quando municípios se unem para executar um objetivo comum, a resposta pode estar muito potencializada. A lei dos consórcios que surge, então nós éramos consórcio administrativo até 2005, a partir de 2005, com a edição da lei dos consórcios, que é a lei 11.107, que é uma lei tão forte, tão potente, que ela altera a 8666, que era a lei que vigia para licitações. E isso é mantido na nova lei de licitações, na 14.133, no item que fala que exatamente dos certames licitatórios. Como o consórcio representa mais de um município, todos os valores dos certames, da dispensa, tomada de preço e até as concorrências, ele é duplicado. Então, há uma vantagem para os municípios que as licitações ou que as compras possam ser conjuntas. A gente tem um exemplo no Brasil, que é um exemplo muito vitorioso, que é o Consórcio Paraná Saúde, que é um consórcio de 386 municípios formado para aquisição de medicamentos. Então, é o melhor preço público, né? Então, Quando se consegue observar as vantagens que você tem ao estar consorciado, você vê como é que você ganha em potência, né? Então, nós começamos como consórcio administrativo na Baixada e nós gerenciamos a partir de 2004 a Central de Regulação do SAMU. Desde essa época, é o segundo SAMU do Estado, né? O primeiro foi na região Metropolitana 2, logo um mês depois nós estruturamos o nosso, onde o papel do consórcio é a gestão da central de regulação. Então todo o número 192 da Baixada cai na mesma central e a partir daí a regulação faz com que os agravos possam ser atendidos. É uma frota de 50 viaturas, nós fechamos 2023 com 500 mil atendimentos, sendo mais de 110 mil regulações médicas. E qual é o grande indicador do SAMU? É a redução do tempo-resposta. Para isso, e eu acho que assim, tem tudo a ver com este evento, a gente embarcou muita tecnologia no SAMU. Desde 2016, nós somos o único SAMU do Estado que tem tablet nas viaturas e na porta de entrada da urgência e emergência. Para quê? Para que a informação do agravo possa ir de forma mais rápida para quem vai atender. Então, a partir do momento que a central identifica o problema, o médico regulador define qual é o nível desse agravo, se é necessário
uma ambulância básica que tem um auxiliar de enfermagem ou uma ambulância avançada com o médico, imediatamente essa informação via tablet vai para a viatura mais próxima desse agravo. Então vocês imaginam, são cerca de 1.000 a 1.200 atendimentos por mês, é um volume de informação espetacular, né? Esse volume de informação gerou a criação do nosso Observatório de Informações, né? Que é uma outra ação que o consórcio faz. A gente já tem 7 boletins expedidos estudando isso. Onde é que está um agravo, da onde que ele veio. Então, esta ação que a gente faz, junto com o nosso núcleo de educação permanente, que a pandemia quase que nos impôs, né, uma plataforma digital de educação permanente, faz com que essa potencialidade dos consórcios possa ir avançando cada vez mais. Rosângela, eu acho que aí é exatamente uma questão, né, que tem a ver com essa reunião daqui, né, que é de inovação. A gente hoje tem uma dificuldade de discutir e de rever o sistema de saúde brasileiro, né? Quer dizer, ele foi criado pela Lei 8080, seguindo o que diz a Constituição, que o nível federal, estadual, municipal tem o mesmo nível de competências concorrentes. Não. Só que o processo de organização política e administrativa no Brasil tomou uma dimensão, né? Eu até brinco que quando eu fiz a minha dissertação de mestrado eu falava assim, quase 3 mil municípios, um pouco mais de 3 mil. Hoje são muito mais de 6 mil municípios. Então, essa estrutura criou dificuldade de gerenciar o sistema de saúde, né? A gente saiu do sistema totalmente centralizado da antiga Previdência Social, do INAMPS, para um sistema extremamente descentralizado, fragmentado e que exige de cada um dos níveis repensar o que ele pode fazer, que complementaridade ele pode dar. Então, entre os municípios pequenos, que são a maioria no Brasil, de menos de 20 mil habitantes, em sua maioria, ou mesmo médios, e o processo de conurbação, digamos, em que os municípios se confundem, né? Uma rua separa um município do outro, né? Como organizar isso? Eu acho que aí entra esse ente, né? Que apesar de ter se expandido, né? De forma bastante grande, né? Você tem hoje, em 2014, você tinha quase 400 consórcios municipais. Hoje, a Rosângela me disse que o número é em torno de 700, né? Segundo a última contagem. Nessas duas modalidades, multiresponsabilidade ou multifuncionalidade e de saúde, né? Ele é pouco conhecido e pouco explorado, particularmente no nível regional, né? Então, acho que aí entram algumas questões que a universidade, que é isso um pouco o que a gente vem conversando, pode ajudar a avaliar eficiência, avaliar o impacto, né? Repensar, trazer para a agenda da discussão política, repensar a organização. Quer dizer, não há muito sentido de que determinados níveis, como o Estado, por exemplo, esteja gerenciando unidades muito pequenas, ou programas que são, digamos, melhor gerenciados, ou que seriam melhor gerenciados no nível local, né? E como fazer com redes e programas que são de nível secundário ou terciário e que atravessam, né, as fronteiras municipais, assim como certas doenças atravessam certas fronteiras. Então, acho que o consórcio, nesse sentido, se constitui numa inovação, uma inovação organizacional, tá certo? Que precisaria, digamos, de estar melhor colocado na agenda, digamos, a gente chama de agenda política da saúde, né? E aí eu acho que, como eu disse, o papel da universidade pode ser interessante, não só por oferecer
uma produção de conhecimento que contribua para entender esse nível de gestão, né? Entender as suas possibilidades, mas também ajudar a que se identifique quais são os problemas centrais ou que melhor pode ser resolvidos ou gerenciados nesse nível. A emergência é um deles, algumas redes, né? Também entender suas fragilidades estruturais, né? Porque eles dependem de uma articulação entre outros entes, né? E muitas vezes a política local ela se coloca nessa relação. É como superar essas dificuldades e fazer com que você seja mais eficiente, que tenha produtividade e que os problemas de saúde, que esse aqui é o objetivo, possam ser resolvidos. Então, há muitos exemplos, né? Obviamente, o de Penápolis é um exemplo histórico, é o primeiro, mais antigo, né? Mas há muitos outros exemplos que poderiam ser explorados e que nessa discussão. Eu não vejo isso ocorrendo aqui no Estado, por exemplo, né? Essa talvez seja uma agenda interessante que possa decorrer desse debate aqui ou de alguns estudos que possam ser feitos. Tem um estudo, uma revisão muito interessante feita em 2020, eu não conhecia, inclusive, publicada em 2020, que faz uma revisão das funções, não só políticas, administrativas, mas as funções de saúde que os consórcios têm. Então, acho que esse que é um papel, como eu disse, que a universidade pode trazer, não só no campo da formação, mas de produzir conhecimento que efetivamente contribua para reduzir as fragilidades que essa organização, esse nível de organização tem, como ajudar a que a articulação com os outros níveis ocorram. Eu acho que o professor Mário foi assim cirúrgico, atacando alguns problemas que a gente observa como fundamentais, né? Acho que essa questão das políticas regionais, das redes de atenção, que a gente vê assim, que os governos se preocupam muito na elaboração dos planos, né? E a gente fala assim, a saúde tem assim, particularmente um cuidado muito grande em criar instâncias de pactuação, mas talvez um pouco cuidado de ter os locais da faseção, né? É preciso que alguém faça, é preciso que você tenha um instrumento de gestão que não coloque sob a responsabilidade dos municípios sede, que é algo que costuma muito acontecer, essa responsabilidade da prestação de serviço. Os consórcios têm assim, uma atuação muito tradicional no Brasil, que é a oferta da atenção especializada. Isso sempre ficou muito claro, cabendo aos municípios a atenção básica, governo federal e estadual com atenção terciária e atenção secundária, que é onde se faz o diagnóstico, né? É onde você define o trajeto do paciente, né? Ele vai ter alta, ele vai fazer cirurgia, ele vai voltar para casa, ele optou. Então, sem o exame, você não consegue definir qual é o trajeto do paciente. Isso sempre foi um vazio que a gente teve no nosso sistema de saúde. Então, os consórcios entraram muito tradicionalmente nesta oferta, os consórcios do Paraná, Minas Gerais. Nós começamos a oferecer atenção especializada na Baixada Fluminense em 2017. Fazendo um parênteses, eu sempre digo assim, gente, olha só, se a gente na Baixada conseguiu estruturar consórcio, em qualquer lugar do Brasil a gente consegue. Porque uma coisa é certa, as pessoas, assim, o consórcio, ele é uma decisão de prefeitos. São eles que decidem que vão sentar juntos numa mesa. E a gente tem a ideia de que os partidos diferentes vão fazer com que isso não aconteça. Na minha experiência aí de 24 anos de Sisbaf, isso nunca aconteceu. Porque o partido hoje é partido, mas ele não define a necessidade. Então, quando você tem uma região que precisa de um hospital, todos sentam para buscar recurso.
quando você tem alguma oferta de algum nível de governo, eles sentam e pactuam. Então, eu acho que é uma lenda urbana achar que as diferenças partidárias podem dificultar a criação de consórcio. Ao contrário, mesmo que uma pesquisa da CNM, que eu acho que foi a mais recente, né, da Confederação Nacional dos Municípios, com mais de 700 consórcios, identificando os desafios, sinaliza que um dos maiores desafios é o desconhecimento que os prefeitos... Opa, tá bom? O desconhecimento que os prefeitos têm sobre este ente, esta personalidade jurídica. Então, a partir do momento que você conhece mais, é possível você caminhar. Mas eu estava falando da atenção especializada, a gente começou a oferecer uma ação, uma oferta de atenção especializada de um programa chamado Marque Fácil, que é Marque Fácil mesmo, que é um credenciamento de prestadores privados. Nessa época, 2017, a Baixada não conseguia fazer ressonância magnética, não conseguia fazer tomografia, não tinha biópsia de próstata, não tinha biópsia de mama, ou seja, os exames que você precisa fazer para que os principais cânceres possam ser diagnosticados e aí você ter a referência, nós não tínhamos acesso. E quando a gente fez esse credenciamento dos prestadores, nós vimos que nós tínhamos 2 problemas para isso acontecer. O primeiro era a tabela SIGTAP, a tabela SUS que não remunera presente decentemente muitos desses procedimentos. Exato. Então, a gente foi lá no Sul aprender. Como é que o Paraná faz? Você tem que ter uma tabela de complementação, porque tem uma portaria do Ministério de 2001 que autoriza a que os municípios coloquem recurso próprio. Então, a gente tem hoje uma tabela regional com valores que são atrativos para você trazer este credenciado. O segundo problema é que a prefeitura atrasa o pagamento. Contratualiza o prestador, mas não paga. Acha que todo mundo é beneficiente. Então, a gente criou também, a gente publica o credenciamento e a data do pagamento que o prestador vai receber. O município faz um contrato com o consórcio, é igual um plano de saúde. Ele faz um contrato com o consórcio para ter aquela prestação de serviço num valor X e num dia determinado que ele utilizou, ele paga o consórcio paga o prestador. Vocês podem me perguntar, e se o município não pagar o consórcio? Muitas vezes ele atrasa. O que a gente faz? A gente banca, o prestador a gente paga, nós só começamos a fazer isso quando a gente tinha um certo lastro de recurso para bancar essa lacuna, mas o município é suspenso do agendamento. Como o agendamento é tão bom, ele resolve tanta coisa, a gente passou a ter um aliado dentro do município para que o município pagasse o consórcio. São os próprios funcionários que andam com o nosso processo debaixo do braço para que ele seja pago. Então, assim, você vai tendo estratégias para que os programas sejam sustentáveis, né? Hoje, o PMAE, que é a portaria do Ministério para atenção especializada, está completamente encaixada nesse nosso programa. Então, a gente vai conseguir, com algumas alterações, fazer com que a região possa ter o seu plano de ação regional, o seu PAR, já com essa oferta mais consolidada. Rosângela, eu acho que esse exemplo que você deu, eu acho que é um pouco, digamos, uma linha, né, de cooperação e enfim, de discussão que a gente pode ter. É muito poderoso essa ideia de você aprender com os outros, né? Aprender por comparação. Eu trabalhei na Organização Mundial de Saúde durante algum tempo e a gente brincava que assim, uma das funções mais importantes do OMS era colocar os países para aprender um com o outro. Você olha, se a grama do vizinho é mais verde que a minha, por quê? Entendeu? Qual é a razão, o que funciona ali que não funciona aqui, ou vice-versa. Então, essas experiências digamos, de resolver determinados problemas, né? De identificar os problemas que sejam comuns àqueles municípios e de maneiras de resolvê-lo,
de resolvê-los, né, é que pode ser uma linha interessante. E isso que eu digo, eu sinto falta de que no nível estadual a gente saia Eu sou uma pessoa da área de planejamento, né, e de certa maneira o processo de planejamento, pensar o futuro, tá certo? Meio que foram abandonados nesses últimos tempos. As pessoas só pensam em programação, juntar o número A com B, quanto custa ou quantos vão fazer, né? E o planejamento é muito mais do que isso, é pensar como é que a gente pode resolver problemas que, no caso, são comuns, né? Identificar quais são os problemas e resolvê-los. Então, eu acho que aí tem digamos, um espaço, né? Eu chamaria de espaço, no qual não só as universidades podem contribuir, mas ao nível estadual seria necessário, eu acho que é necessário, que se mobilize, né? Que digamos, se pressione para que essa agenda seja colocada sobre a mesa, né? Para discutir, por exemplo, disparidade de financiamento, né? Quer dizer, discutir políticas regionais, redes, né? Complementariedade. Então, a gente, no caso, a emergência, por exemplo, é uma questão que ela é comum a todos. Qual é a melhor forma de organizar a emergência? É construir mais UPAs? Eu tenho dúvidas sobre isso, né? Quer dizer, as UPAs, elas foram importantes num determinado momento, por uma razão específica aqui no Rio de Janeiro, e se generalizaram. Custam caríssimos, quer dizer, é caríssimo a manutenção, etc. Será que esta é a melhor maneira, ou a melhor maneira seria encontrar articulação com outros parceiros? Caso o consórcio pode ser uma ferramenta para isso, né? Pode não ser a única, mas pode ser uma ferramenta poderosa, né? Então, acho que esse é uma reflexão que a gente não tem feito na discussão sobre o sistema de saúde, né? O SUS, né? A gente tem ficado cada um no seu cantinho, né? Enfrentando de maneira com dificuldades algumas questões de sustentabilidade do financiamento, né? De sustentabilidade nas relações e além do aparecimento de relações não republicanas, certo, nesse processo, né? Então, eu acho que enfim, esse é um espaço no qual a gente, como eu disse, a minha experiência com o consórcio vem de ter orientado uma dissertação, né? Quer dizer, o interesse e tal. Então, você começa a produzir conhecimento que traz, enfim, o problema talvez esteja na disseminação desse conhecimento, né? Como é que a gente faz com que esse conhecimento produzido, ele contribua para a negociação política, para melhorar os processos de decisão política. Então, acho que a avaliação desses processos e desses mecanismos pode ser um caminho, acho que é a contribuição que a gente faz, né? A disseminação do conhecimento produzido é certamente uma barreira importante, né? A ideia do observatório acho que é legal, acho que é interessante. Eu tenho insistido com a Rosângela que a gente devia trazer isso numa relação mais próxima com a universidade e disseminar o que é produzido lá, né? O Rio tem, acho que, se não me engano, 7 consórcios, 8 consórcios de saúde, né? E eu só conheço da Baixada por conta dessa relação. E tem outras situações. Eu vejo, por exemplo, a UERJ abriu, enfim, por razões que não vem ao caso, um hospital em Angra dos Reis. Certamente não foi a melhor decisão. O hospital de 50 leitos, cheio de problemas. Ali a gente precisaria estar discutindo o sistema de saúde daquela região. E talvez o consórcio possa ser a ferramenta melhor do que a organização atual, né? Mas para isso precisamos discutir sem nenhuma amarra, entendeu? De que, olha aqui, o meu município, o meu canto aqui, eu preciso defendê-lo. Eu não tenho que defendê-lo, eu tenho que buscar qual é a alternativa melhor para que a gente possa fazer melhor intervenção, a população tenha melhor oferta de serviços e possa ter melhor resultado. Acho que o professor tem esse o caminho. Eu acho que realmente é esse o caminho, né? Nós temos, assim, uma trajetória no Rio que eu acho que, assim, não com os passos que a gente gostaria, mas de alguma forma começa a caminhar um pouco melhor, né?
O Estado criou um grupo de trabalho, um GT, de fomento aos consórcios, né? Em 2021, foi aprovada uma lei na LERJ que autoriza o governo estadual a participar dos consórcios. Para a gente ter um exemplo, Ceará, em alguns estados do Nordeste, essas leis existem. Na Bahia, o governo baiano também participa dos consórcios, fomenta a criação de policlínicas regionais, né? Eu não sei direito se é bom o Estado participar como ente ou não, mas assim, o Estado tem um programa de fomento, eu acho que é fundamental. O Paraná tem um programa de fomento há muitos anos, que é muito importante, né? E a partir da criação da lei, que ainda não está regulamentada, nós hoje já temos 4 consórcios, né? Consórcio da Serrana, consórcio da Baixada Litorânea, consórcio da região Norte e Noroeste, que estão implantando o SAMU sob gestão de consórcio. Assim, o SAMU, assim, a urgência e emergência é uma rede típica para ser gerenciada por consórcio, porque nenhum município sozinho, a não ser a capital, dá conta da complexidade dos agravos. Então é fundamental que você se olhe regionalmente. Então aí o Estado tem um papel muito importante neste fomento. E o conjunto de informações que você recolhe desse atendimento é o que tem gerado para nós no nosso observatório, os boletins que a gente tem editado, que tem sido muito interessante, estudar a mortalidade precoce cardiovascular. A gente apresentou esse boletim numa reunião com prefeitos, foi muito interessante. Toda reunião nossa a gente discute tecnicamente com os prefeitos. E essa apresentação do boletim foi interessante quando a gente falou da mortalidade precoce, que era abaixo de 60 anos. Eles se sentiram contemplados. Assim, tem alguns mais novos, né? Eu estou nessa, tá? É possível. É o que a gente está observando, que a mortalidade hoje cardiovascular, ela é precoce. Então, ter esta informação, gerar essa informação para que o gestor possa tomar a melhor decisão é fundamental. Por isso é que os observatórios, e eu concordo com o professor Mário, a gente precisa estar produzindo esse conhecimento com o apoio da universidade. A gente tem assim, algo muito importante, que a gente tem o Ricardo, que é nosso colaborador, né, que é o diretor da Faculdade de Enfermagem. Diretor hoje. Da Faculdade de Enfermagem, é nosso servidor. Então, assim, é uma produção de conhecimento com esse olhar. A gente já publicou artigos científicos. Então, assim, essa possibilidade que o olhar regional da saúde pode estar trazendo, né, para que a gente tome melhores decisões. Eu acho que o consórcio também passa a ter uma linguagem, professor, que é assim, que não é muito a linguagem que a saúde tem. Porque até para a gente, a Ana estava me perguntando se a gente ainda tem muito problema, que era um problema geral dos consórcios, da inadimplência. De que o consórcio vive? Ele vive de um contrato de rateio, são as prefeituras que pagam o valor que você estabelece segundo o teu orçamento. E se você perguntar muito consórcio que está nascendo, ele vai dizer assim, não, a prefeitura não me pagou, está inadimplente, eu não consigo avançar. Depois de tantos anos, a gente hoje não tem mais esse problema, porque a nossa entrega, ela está definida. Os municípios sabem o que a gente vai entregar. Mas é muito importante que essa conversa de performance, de boa gestão, de economicidade, porque é isso que a gente, é isso que a gente conversa. Nós precisamos performar bem para mostrar que é melhor fazer junto. Tem um mérito aí embutido que a gente sempre busca nessa questão da gestão. E é um ente público. Nós, quer dizer, sem entrar na questão das relações público-privadas, né? Quer dizer, é necessário colocá-la na mesa, mas no caso nós estamos falando de um ente público que está digamos, sob contrato, que tem que desempenhar, né? Ele tem que ter um desempenho, tem que ter produtividade e tem que ser digamos, dentro dos recursos disponíveis, portanto, com eficiência, né? Então, eu acho que estou aqui pensando, né? Assim, não sei se
Mas, por exemplo, talvez seja interessante, eu acho que talvez a universidade possa fazer isso, talvez no primeiro semestre de 2025, talvez fazer uma reunião regional aqui do Rio de Janeiro sobre consórcios, né, em que a gente possa discutir não só as questões legais que estão postas aí, tem um projeto de lei no Congresso, etc., mas questões relativas a que áreas são mais interessantes e que funcionam melhor, né? Aonde que esse nível de gestão ele pode contribuir mais do que o nível municipal ou o nível estadual, né? Quais são as respostas que se obtém em relação ao programa X, Y, Z, emergência, cardio, materno-infantil, que inovações tecnológicas são possíveis de serem agregadas. Por exemplo, um aplicativo que possa ser utilizado pelos pacientes de determinado programa e que o consórcio tem melhores condições de gerenciar do que o nível municipal. Certamente o nível estadual tem menos condições de oferecer isso. Enfim, discutir algumas áreas que talvez precisam ser consolidadas do ponto de vista do aprendizado delas, do resultado que elas têm e que, portanto, possam ser adotadas, né? E até um consórcio aprender com o outro, né? Nós estamos programando uma formação, já está pronto o curso para gestores de consórcios, né? Como organizar, como funcionar, como resolver questões técnicas ou administrativas, qual é o espaço legal, o tipo de contratação, enfim, questões do dia a dia dos consórcios. Estão, enfim, aprendendo com alguns e a universidade vai oferecer esse programa, né? Estamos fechando para oferecer. Mas isso é a formação, né? Das pessoas que trabalham, que gerenciam o consórcio. Outras, por exemplo, eu entendo a necessidade que foi de oferecer uma formação online para determinadas áreas técnicas, mas provavelmente, na minha opinião, talvez o consórcio não seja o melhor local para isso. Talvez a universidade, não necessariamente a UERJ, mas a universidade possa cumprir esse papel melhor, até com o papel da universidade, quer dizer, o sujeito sai de lá com um diploma, com um papel formal, né? Claro que o município, o consórcio, podem fazer formações curtas, sem dúvida, mas elas têm menos impacto formal na vida do profissional de saúde ou do profissional, né? Então, eu penso que aí tem um espaço que a gente pode trabalhar e desenvolver, né? Eu estou aqui olhando para a Ana Maria, olhando aqui para a Jéssica, né? Enfim, e outros colegas que podem ter interesse em ser parceiros desse processo, né? Eu queria, aproveitando essa deixa do professor Mário, falar que nós, dentro desse esforço, né, de se conseguir avançar um pouco mais a questão dos consórcios, existe um PL que está no Senado, que é o PL 196, que autoriza os parlamentares a repassarem emenda parlamentar para os consórcios. Nos multifinalitários isso não é uma coisa difícil, mas na saúde é difícil, porque vocês sabem que 30% do orçamento da saúde é executado por emenda. Então os prefeitos, quando as emendas estão liberadas, eles vivem em Brasília para fechar o seu orçamento. Então há uma questão concorrencial com os consórcios. Esse PL é muito importante e nós recebemos uma emenda parlamentar agora do deputado Luizinho, e estamos executando um programa baseado aí no Marque Fácil, que a gente chamou de Opera Fácil, oferecendo cirurgias eletivas pediátricas, que está um sucesso. A gente credenciou prestadores de serviço, inclusive do Rio de Janeiro. A cirurgia pediátrica não é fácil de você ter prestadores de serviço, públicos ou privados. A nossa fila estava em torno de 1.650 crianças, para fazer postectomia, adenoidectomia, estrabismo, e a gente com este recurso que a gente conseguiu de 2 milhões, a gente acredita que vai dar conta de 25% dessa fila.
Então eu já comecei a dizer que eu vou precisar de mais dinheiro para a gente dar conta da fila, porque está um sucesso. As mães não acreditam quando você, não é, Larissa? Quando você liga e diz, olha, teu filho vai ser operado no Pronto Baby, vai sair de Magé e vai operar no Pronto Baby, ou vai fazer na Neotim Niterói. Então, assim, e a gente colocou uma coisa que eu achei interessante, que a consulta pré também é no prestador. Então, muitas crianças que estavam com diagnóstico de postectomia também têm uma hérnia para fazer. E aí a gente agrega, né? E o município autoriza. Então, tem sido muito legal. Então, assim, é um instrumento de gestão que, assim, que tem múltiplas finalidades. Eu digo que a gente é um resolvedor de problemas. O município chega lá e fala assim, tem um problema. Eu falei, ótimo, vem que a gente vai achar a solução junto. Porque esse problema não é seu. Ele, em geral, também é do outro. E a solução vai ser melhor se nós estivermos unidos, buscando um fluxo diferenciado, um formato, um modelo que consiga, com economicidade, fazer com que a resposta seja mais ágil. Bom, estamos chegando ao final, né? Ela levantou a placa ali. Enfim, eu penso que essas questões, né, elas precisam ser colocadas na agenda política. Tanto para entender os limites, os problemas do consórcio, quer dizer, a questão do financiamento, a questão da gestão de recursos humanos, né, a contratação, enfim, uma questão que a gente... Como é que se relacionam as carreiras entre o consórcio, o município, o Estado, né? Eu acho que há elementos nesse campo que precisam ser discutidos, conhecidos e encontrar alternativas. Então, talvez enfim, o que a gente, lá no Instituto de Mediação Social, do qual eu sou diretor nesses próximos 3 anos ainda, né? Um compromisso, talvez no primeiro quadrimestre do ano que vem, de fazer uma reunião com os consórcios aqui do Estado, né, para que a gente possa articular as diferentes experiências e conhecer não só as dificuldades, mas encontrar caminhos comuns de resolver algum desses problemas. E talvez, enfim, sensibilizar o Estado, né, para que a participação dele no consórcio seja não só com financiamento, mas ajudar a pensar o futuro, né? Fazer planejamento, né? Encontrar quais são os problemas que precisam ser resolvidos nesse âmbito, a emergência é um deles, né? Mas há uma série de outros que talvez tenham melhor encaminhamento por esse mecanismo. E entender também quais são os limites, limites que, enfim, que não devem ser ultrapassados sob pena de arriscar a manutenção e a sustentabilidade desse mecanismo, né? Então, Rosângela, para a gente terminar, você. E obrigado pelo convite. Eu acho que essa nossa roda de conversa, né, ela foi assim, já saímos com propostas, né? Eu acho que assim, a universidade é um grande parceiro, indiscutivelmente. Nós vamos precisar de gestores de consórcio no nosso estado que entendam, não é a mesma gestão de município, não é igual, é preciso ter esse olhar regional, conhecer a legislação, pensar a questão de recursos humanos. A gente hoje deve ter um encontro com o novo presidente do Tribunal de Contas, estou vendo o Vitor chegando ali, que é uma coisa assim, fundamental para nós. Os órgãos de controle também começam a enxergar os consórcios, o que é muito bom para nós, é fundamental como esse instrumento de gestão, mas eu queria renovar os agradecimentos para a iniciativa FIS e esperar que a gente consiga ter a continuidade nos próximos anos da gente avançar um pouco mais nessa discussão de consórcio, né? Eu podia passar aqui para o Vitor, pelo menos dar uma palavrinha final, quer dizer, né? Não sei se ele não está nos ouvindo. Vitor, você está nos ouvindo? Enfim, estamos terminando aqui o tempo, mas talvez você pudesse fazer uma fala um pouco da associação, do papel dos consórcios.
Boa tarde já a todas e a todos, obrigado pela gentileza. Peço desculpas aqui por chegar atrasado, infelizmente o voo de São Paulo atrasou, enfim, vocês devem estar acompanhando lá como o tempo está difícil, né? Mas é uma satisfação muito grande estar aqui, poder compartilhar com os nossos gestores públicos de consórcio essas experiências tão importantes que a universidade e também esse modelo de associação que eu tenho a satisfação de no país poder pugnar e fortalecer, trabalhar para fortalecer, que são os consórcios intermunicipais. Como presidente da Rede Nacional de Consórcios Públicos, nós temos trabalhado incansavelmente para que também na área da saúde a gente possa dar um passo além. Evidentemente que nós temos consolidado essa legislação de saúde no Brasil, que é sine qua non, que é exemplar, mas nós podemos dar um passo além. Nesse sentido, eu acho que os consórcios, quando amadurecem através da Lei 11.107 de 2005, eles dão, nesse momento, uma contribuição também para a modernização da legislação da área da saúde. Por isso, nós estamos com o projeto de lei 196 de 2020 no Senado Federal, já aprovado na Câmara, que passou na CAI e está na CCJ. E dele nós esperamos que as emendas parlamentares possam também ser utilizadas na pactuação com os secretários estaduais e municipais de saúde, mas por meio dos consórcios exatamente para que a gente consiga fazer custeio nessas regiões. Lembrando que a gente obedece absolutamente a pactuação que o SUS já preconiza. Mas nós podemos, através da economicidade, da escala que os consórcios trazem, nós podemos dar ainda mais em relação a entregas efetivas para a população. Você compra com a economicidade enorme através dos consórcios, você compra com a escala enorme, você viabiliza licitações por intermédio dos consórcios, que muitas vezes os municípios de pequeno porte não conseguem, as licitações geralmente dão desertas, e quando a gente consegue fazer de maneira compartilhada, colegiada, nós temos mais sucesso. Eu queria também destacar aqui o papel da universidade. Durante a pandemia, nós nos escoramos muito pela Rede Nacional de Consórcios em ouvir os especialistas, as faculdades. Em parceria com a Universidade de São Paulo e com a Marinha, nós distribuímos 800 respiradores gratuitamente pelo país, exatamente no mapa que a gente tinha dos consórcios públicos. Nós fomos muito importantes para poder dar vazão a esses aparelhos que chegaram à ponta e salvaram milhões de vidas e ficaram agora como um legado para o Sistema Único de Saúde. Portanto, eu vejo que a universidade, a Fiocruz, aqui as universidades do Rio de Janeiro e do Brasil como um todo, dão uma contribuição muito importante para nós. Eu costumo dizer, disse isso há pouco na inauguração do Laboratório de Inovação da USP, que quanto mais as universidades estiverem próximas dos municípios, melhor para a universidade. Quanto mais os municípios estiverem próximos da universidade, melhor para os municípios. De maneira que essa barreira, esse muro, que muitas vezes acontece, não desejadamente por parte dos professores nem dos gestores públicos, mas até por um certo desconhecimento, se nós fomentarmos essa proximidade da academia com a gestão pública, nós temos muito a ganhar, porque muitas das soluções estão dentro das nossas universidades, através do conhecimento dos nossos professores e dos nossos alunos. E por fim, dizer aqui, Rosângela, da importância do SISBAF como referência, de um consórcio que atende milhões de pessoas numa área muito carente do estado do Rio de Janeiro, através do SAMU, que é um serviço de utilidade reconhecido no Brasil inteiro. Talvez só o Corpo de Bombeiros tenha uma aprovação tão elevada quanto o SAMU, e todos vocês que fazem parte desse sistema de urgência e emergência merecem os nossos cumprimentos. E nós fizemos um trabalho muito importante o ano passado com o governo federal para que o orçamento desse ano pudesse contemplar um realinhamento da ordem de 30% do custeio para o SAMU de todo o Brasil. Foi um trabalho nosso, da rede, com o parlamento, e eu acho que isso está chegando aqui à ponta. Isso é muito importante para valorizar todos os profissionais que trabalham no SAMU e que têm essa vocação de salvar vidas, e também tem essa importante, digamos, fleuma de reconhecimento por parte da população. Então, em nome da rede, eu queria dar essas contribuições, dizer que nós estamos à disposição para avançar em relação à legislação, para consolidar aquilo que já está factível e funcionando, e também para esse diálogo muito importante com a academia. Muito obrigado.
Obrigada a todos. Foi ótimo a gente ter esse momento aqui de encontro, tá certo? Esperamos que no próximo ano a gente consiga estar aqui novamente. Obrigada, Vitor, sempre trazendo a contribuição nacional de tudo que está acontecendo aí por esse Brasil. E bom almoço. Para todos nós.